Olá, seja bem-vindo a esse novo módulo. E vamos começar com algumas propriedades dentro do AutoCAD, certo? Propriedades que vão influenciar o modelo de linhas, polilinhas, círculos, arcos. Então eu vou pegar o comando aqui retângulo, pelo comando atalho REC. Vou colocar aqui ele, clicar, arroba 400 por 200. Muito bem. Então, como ele veio? Ele veio branco e uma linha contínua. Nós vamos trabalhar na próxima aula sobre layers. E vai ser muito importante essa aula, tá? É uma aula que você não pode deixar de assistir. Mas antes, para a gente poder entrar nas layers, nós vamos entender essas propriedades aqui, que seriam cor, espessura e tipo de linha. Se eu clicar aqui, tá? Então ele está a opção by layer, quer dizer, siga o que a layer fala. Mas como ainda a gente não trabalhou com a layer, vamos escolher uma cor aleatória. Então eu vou escolher aqui vermelho. Tá? Ah, ficou lá vermelho. Isso quer dizer que se eu construir um retângulo novo, arroba 400 por 200, ele vai vir vermelho. Mas eu quero este aqui também, então eu posso selecionar ele aqui e mudar para vermelho. Se eu não selecionar nada, eu escolho a cor e depois eu desenho. Então, as cores, eu tenho além dessas que estão aqui, mais essas aqui que são algumas cores que eu já utilizei, eu tenho aqui mais cores. Tenho 3 abas aqui, onde eu tenho modelos diferentes de escolher cores, né? Posso escolher aqui pela numeração, né? Pelo RGB, pela saturação. Então, aqui posso escolher a cor que eu quero essa, quero um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escura, tá? Aqui, ok. Então eu escolhi lá, tá? Ah, mas eu queria para essa aqui. Tudo bem, seleciona ela aqui, ela vai estar aqui, né, nas recentes, e eu posso mudar ela aqui, sem problema nenhum. Então, essa é a parte de cores, quando a gente não está trabalhando com layer e precisa especificar uma cor para o nosso desenho, a gente faz por aqui. Aí temos a parte da espessura. Vamos ver como é que funciona a espessura. Estou seguindo a layer também, mas eu quero mudar. E para eu escolher aqui, eu vou ter que escolher uma medida e ela sempre vem em milímetros, certo? Então eu tenho várias já pré-definidas, normalmente a gente utiliza alguma dessas mesmo. Aqui vai depender um pouquinho da onde você vai mandar imprimir o teu desenho, né? A gente fala plotar, né? Onde você vai plotar o seu desenho. Então, você tem que fazer alguns testes, porque dependendo do plotter, você vai ter, ele vai sair mais específico ou não, tá? Mas vamos lá, eu vou pôr aqui para um teste. Eu vou selecionar essa aqui e vou mudar ela aqui para 20 milímetros, certo? Mudei. E esta aqui do lado, eu vou mudar aqui para, vou deixar ela bem grossa aqui, 1 milímetro, tá? Mudei também. Aí você vai falar, bom, mas não deu diferença nenhuma, né? Visualmente que não deu. Não deu mesmo. Por quê? Porque nós estamos trabalhando num módulo de linhas finas. Isso quer dizer que todas as linhas elas vão ficar finas enquanto eu estiver desenhando. Porém, a partir do momento que eu for imprimir, elas vão sair na espessura que eu pedir. Mas como que eu faço para conferir isso antes, né? Em vez de, vou mandar imprimir e depois eu vejo. Não, eu vou conferir. Basta eu vir aqui embaixo, tá? Eu tenho esta opção aqui, e eu aciono ela. Ó. Então, ela vai aparecer a espessura da linha na tela, certo? Se ela não estiver aparecendo aqui, você vai vir aqui nesses 3 pontinhos e você vai selecionar esta opção, Line White. Tá, ó. Desmarquei, ela sumiu aqui embaixo, marquei, ela apareceu novamente, certo? Então aqui para conferir, ou se você gostar de trabalhar assim, com as linhas já aparecendo nas espessuras, eu prefiro trabalhar com elas finas e sempre dar uma conferida, ver como está ficando. Tá? Então, essa é a parte de espessura das linhas. E por último, eu tenho aqui o modelo de linha. Tá? Ele traz by layer, né, para seguir a layer ou bloco, ou contínua, que é essa linha aqui. Mas eu quero outros modelos. Então eu tenho que, primeiro de tudo, carregar outros modelos aqui dentro, para depois substituir na minha linha. Então eu venho aqui, outros. Eu tenho os 3 aqui, eu vou carregar, então venho aqui carregar. E o AutoCAD já traz vários modelos pré-definidos, tá? A gente vai utilizar esses aqui. Então vou carregar aqui, uma que eu sempre uso, Hidden, tá? Eu uso esta aqui, ok. Vou carregar de novo,
eu utilizo, vamos ver mais uma aqui, Center. Center eu utilizo também. Ok. Vamos carregar mais uma aleatória aqui. Vamos pegar uma aqui. Vamos pegar essa zigue-zague aqui. Ok. Então carreguei elas. Tá? Então eu vou vir aqui, selecionar. Agora vou mudar aqui. Eu quero ela com esta raiva. Olha só. O que aconteceu? Ela deixou a linha toda tracejada. Né? Como isto aqui é uma polilinha, então ele fez em toda ela. Né? Vamos mudar esta aqui, vamos pôr ela nesse zigue-zague. Olha lá, fez também. Se fosse um círculo, tá? Vamos fazer um círculo aqui. Vamos pôr aqui Center. Opa, tem que selecionar Center. Muito bem, tá? Então, essas três propriedades que a gente tem que entender. E além disso, a gente tem uma coisa que é muito interessante, a gente vai utilizar bastante, que é o Match Properties, tá? Ele vai copiar a propriedade, mesmo que eu estiver trabalhando com layers, eu vou escolher essa opção, para transferir aquelas propriedades para outro desenho. Vamos entender aqui na prática. Eu vou pegar aqui com o comando atalho, MA, tá? Comando para vocês decorarem, MA. Selecionei. Então eu quero que este quadrado fique igual às propriedades deste círculo. Seleciono o círculo primeiro, que é onde eu vou copiar, e clico no retângulo onde eu quero colar as propriedades, certo? Então, a gente utiliza bastante isso aqui. Então agora eu vou abrir uma aba que ainda vocês não viram no curso, que é a aba de propriedades do desenho. Então, para abrir essa tela, como é que eu faço? Eu tenho várias formas. Uma delas é selecionar um dos desenhos, botão direito, propriedades. Então eu vou ter todas as propriedades deste desenho que eu selecionei. Se eu der um ESC, ele zera e ele fala aqui, ó, nada selecionado. Então ele tem as propriedades gerais da tela. Se eu selecionar, ele vai me falar que tem uma polilinha selecionada e as propriedades dela. Vou selecionar, tem duas polilinhas selecionadas e as propriedades dela. Quando os valores diferem, ele vai aparecer isso aqui escrito. Quer dizer, são coisas diferentes, então ele não consegue identificar. Se eu tenho um só, ele vai conseguir identificar. Então eu também posso mudar por aqui. Não quero mais zigue-zague, quero contínuo. Tá? Então eu posso tanto mudar por aqui quanto por aqui. Só que aqui eu tenho várias propriedades a mais que eu posso ajustar este desenho. Por exemplo, o zigue-zague ele tem esse line type, né, que é o tipo de linha, scale, que é o quê? A escala da linha. Então ele está nesse formato. Se eu quisesse menor, eu poderia vir aqui e diminuir para 0,5, né? Metade de 1. Então ele fica menorzinho. Se eu quero maior, eu posso aumentar para 2, né? Para 10. Então posso fazer isso sem problema nenhum. Para voltar aqui para 1. Né? O padrão ele sempre vem como 1. Então outra forma de eu abrir as propriedades é digitando Ctrl 1. Aí ele abre, né? Não preciso selecionar nada e ele vai abrir o geral aqui. Tá? E aqui eu continuo fazendo as modificações e ajustes que eu precisar. Vou deixar ele aberto aqui um pouquinho. Uma outra função que eu ainda tenho é digitar LTS, né, de Line Type Scale. Digitei. O que isso faz? O que essa função me traz? Ela me traz a escala de toda a tela. A escala está com o fator 1, certo? Então se eu mudar aqui para fator 2, Enter, todos os objetos mudam, não só aquele. Se eu vir aqui num objeto, selecionar, a escala desse objeto continua 1. Mas aqui eu mudei para 2. Sim, eu mudei a escala de todo o projeto para 2. Mas individualmente, cada um vai continuar com 1. Se eu quiser voltar este aqui, eu vou ter que cortar pela metade, 0,5. Certo? E assim por diante. Se eu quiser voltar, o meu LTS aqui, LTS. Tá 2, vou voltar ele para 1. Voltei para 1. Esse aqui continua meio. Se eu quiser voltar ao normal, tem que digitar 1 aqui de novo. Certo? Então essas são algumas propriedades que eu posso utilizar nas linhas, polilinhas, arcos, colocar uma cor, colocar uma espessura de linha, colocar um tipo de linha. Isso tudo a gente não faz, na maioria das vezes, diretamente por aqui. Aqui a gente vai deixar by layer, by layer, by layer. Por quê? Porque a gente vai definir isso dentro da layer. E lá tem todas as opções, que a gente vai ver na próxima aula. Antes de finalizar, eu ainda vou explicar para vocês a respeito do zoom. A gente tem vários tipos de zoom. Zoom, basta digitar Z, Enter, ele vai entrar aqui no zoom. Você vai ver que tem vários zooms aqui, ó, tá?
Não vamos entrar em todos, porque você não vai utilizar todos eles. Você vai utilizar praticamente dois, que é este que já vem marcado, você não precisa clicar em nada aqui, que é fazer uma janela onde você quer o zoom, e ele vai abrir o zoom ali para você naquela janela. Se eu quero o zoom aqui, opa, tem que pegar o comando, se eu quero o zoom aqui, ele vai fazer o zoom ali. Outro zoom que a gente utiliza bastante é o seguinte, vou entrar com zoom, é esse zoom extend. O que ele vai fazer? Ele vai estender todos os objetos para caber na tela, olha só, todos os objetos. Então quer dizer que se eu tiver um pedacinho de linha aqui em cima e der um zoom extend, então Z, Enter e Enter. Ele vai dar um jeito de estender, ó. Aqui em cima ficou a linha e aqui embaixo ficou os outros desenhos. Então toda a tela está estendida no desenho. E esse zoom é muito importante para a gente às vezes recuperar, né? Perdeu lá o desenho, deu muito zoom ou aconteceu alguma coisa, eu não estou conseguindo achar mais meu desenho. Então eu posso aplicar o zoom extend. Z, Enter e Enter. Ele vai lá e acha. Olha o que aconteceu. O meu círculo ficou quebrado. Isso aqui é só a leitura do AutoCAD, porque como eu tinha feito um zoom muito grande, ele aconteceu isso aqui. Mas não tem problema, para eu recuperar isso é só aplicar o Regen, que é uma ferramenta que a gente já viu na aula passada. RE, Enter. Pronto, ele regenera a tela e volta tudo ao normal. Tá? E o Zoom Extend ele é tão utilizado que ele funciona também dando um duplo clique no scroll do mouse, né? Naquela bolinha do mouse ali. Então se eu der um duplo clique nele, bem rapidinho, ó, 1, 2, ele vai funcionar como Zoom Extend. Então eu sempre utilizo essa forma do duplo clique no mouse para ele aplicar o Zoom Extend, ok? Vou dar um Regen de novo aqui e tá aí. Então é isso, treina aí, coloca algumas cores, coloca tipos de linha, coloca espessuras de linha, testa, né, para ver como é que fica as espessuras. Entra nas propriedades, então lembrando aqui que pode ser selecionando, botão direito, propriedades, pode ser o Ctrl 1, e eu ainda tenho mais uma opção, que é aqui, vou fechar aqui, View, propriedades. Também posso vir por aqui. Vê a qual você prefere, né, utilizar, qual dessas funções você prefere para entrar, porque todas vão entrar no mesmo lugar. Treina aí, faz mudanças, treina o zoom, para depois ir para a próxima aula.